Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos à segunda aula da Maratona de After Effects 3.0. Essa aqui é a aula que infelizmente não foi ao vivo, a gente está fazendo a gravação aqui agora por problemas técnicos, mas o conteúdo continua. Você está recebendo isso daqui por gravação depois, é porque a gente teve alguns problemas, mas enfim, isso não vai atrapalhar a Maratona de After Effects, beleza? Galera, então pra gente iniciar aqui, lógico, sem perder tempo, infelizmente não tem o chat aqui para dar umas boas-vindas, né? Perguntar se o áudio está ok. Vamos direto para o conteúdo. O conteúdo de hoje é bem importante, né? A gente trabalhou aí na aula de ontem numa animação da cena 1 e estruturamos o projeto, que eu julgo ser uma das partes mais importantes aí para você que trabalha com roteiro, né? Todos esses desenvolvimentos desses vídeos maiores, tá bom? Então vamos lá diretamente aqui sem enrolação para nossa telinha aqui do After Effects, beleza? Galera, a parada é a seguinte. Só para recapitular aqui o que a gente fez ontem, né? Deixa eu botar meu fone aqui. Ontem a gente fez montagem das cenas e estruturamos aí essa primeira cena, né? O exagero com o hambúrguer ali aparecendo, beleza? Então vou lá um play aqui para vocês entenderem mais ou menos onde a gente está. Beleza, então a gente ficou de fazer hoje nessa aula essa transição, né, da cena do exagero para a cena do dissabor. Só lembrando rapidamente aqui que a lista de presença que é da aula 2 hoje não está valendo, né? A gente cancela, vai valer para o sorteio apenas a lista do primeiro dia e a lista do terceiro dia, né? Que é a aula 3 da maratona que vai acontecer amanhã, beleza? Então, voltando aqui para o conteúdo. Galera, a parada é a seguinte, dentro dessa composição aqui de exagero, né? A gente já tinha algumas coisas acontecendo e eu falei para vocês que quando a gente fecha a nossa estruturação de cenas, né, a partir da nossa trilha sonora, aquilo ali não é uma regra, tá? Não significa dizer que eu vou sempre seguir isso daqui à risca até o final. Então, como está acontecendo nessa cena aqui, a gente já está invadindo esse segundo compasso, né, que foi reservado para a cena do dissabor. Só que o dissabor, ele tem uma leitura tão pequena, né, que a gente consegue deixar isso daqui acontecer um pouquinho mais para lá, né? Deixar esse hambúrguer subir, fazer isso aqui apertando e logicamente a gente sempre vai utilizar o ritmo da música para ajudar a gente a dar mais dinâmica para o projeto, tá bom? Então aqui dentro, para recapitular, a gente tem o exagero entrando, né? Com o objeto nulo em posição, aqui sobe o hambúrguer, tem o movimento de apertada, né, onde a gente tem aquele líquido ali, o líquido fake, né, saindo ali para baixo. E aí a gente vai ter a partir desse momento aqui, né, que é onde a gente vai começar o processo de transição para a cena 2, a gente vai entrar com a transição do Liquid Motion, tá? Para vocês recapitularem, a cena 2 então ela vai terminar nesse frame, né? É o dissabor com os líquidos ali do fundo. Por exemplo, aqui embaixo, se vocês repararem, esses líquidos que estão aqui no fundo, eles são uma representação dos 4 ingredientes, né? Não sei se é 4, mas enfim, dos ingredientes que a gente tem dentro do hambúrguer, né? Esse daqui vai representar a carne, esse vermelho vai representar o tomate, o verde o alface e esse daqui, se eu não me engano, é a cebola, tá? Se vocês repararem aqui, ó, tá vendo? A gente tem essa sequência de linha. O branco ali por cima do verde, o vermelho no meio e o marrom, que é a carne. Beleza? Então vamos lá, galera. Aqui pra gente fazer a transição, né? Eu já sei que o nosso momento de transição é nesse marcador aqui. Eu posso até retirar isso aqui para não confundir a gente. Então, a partir desse momento aqui, novamente digo para vocês, sem muita regra, tá? Não significa que eu vou fixar que o líquido vai entrar exatamente nesse tempo. Vamos sempre testando as coisas primeiro, faz a animação e depois você vê se você pode chegar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tá bom? Então, a partir desse momento aqui, a gente vai entrar, segurando aqui nessa ferramenta de caneta, com o Liquid Motion, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Essa caneta, então, você pode tirar o preenchimento aqui em cima, pode dar um ok aqui e aqui, né, esse preenchimento vamos deixar em 20 por enquanto, tá? E vamos deixar isso daqui numa cor vermelha, tá? Só pra gente ter ali como base. A primeira cor, a vermelha, né, que eu quero simbolizar o tomate, então eu vou colocar no meio, né? Vamos dar tira um zoom aqui um pouquinho e você vai jogar aqui fora, né, da nossa composição, um clique, segura o shift, vai lá do lado direito e faz mais uma, tá?
Ele vai criar aquela linhazinha ali para você, tá? Repara que eu tô deixando uma folga bem grande ali por fora, beleza? E aqui, que era 20, né? Você pode clicar aqui, ó, alinhar no meio, no centro certinho. E aqui que era 20, você pode aumentar um pouquinho, tá? Aí que tá, dentro daquela pasta que vocês baixaram lá do Drive, tem um arquivo chamado paleta, tá? Que é a paleta de cores que você pode seguir para esse projeto. Não sei se eu tô com ela baixada aqui, mas eu vou importar aqui rapidinho. Vamos lá, maratona, lives, projetos, na verdade não, também aqui não, projeto, vou só colocar aqui rapidinho a paleta de cores para vocês, né? Identidade, Burger King, aqui ó, paleta, eu vou importar, só jogar ela aí dentro do projeto, porque quando você clica aqui ó, ela fica aparecendo aqui por cima, né? Então a gente vai utilizar como base, por exemplo, essa camada aqui, né, que eu vou até brincar com as cores, ó, vou brincar aqui, eu vou colocar essa vermelha, né, vou botar aqui, sei lá, o tomate, né, vamos simbolizar o tomate. E aí, aqui nesse traçado, você vai clicar e vai escolher, ó, com essa conta-gotas, a cor vermelha lá, tá? A gente está dentro da paleta de cores. Beleza, então eu fiz ali a parte do tomate, posso aumentar um pouquinho aqui, tá? Beleza. A outra, né, se você olhar lá a segunda cena, ó, a vermelha é a central, abaixo da vermelha é marrom, acima da vermelha é verde. Então vamos fazer isso, vamos fazer esse desenho, ó. Sempre a partir desse momento, né, da batida que a gente já vai entrar com a outra cena. Então, você pode simplesmente duplicar, Ctrl D, né? Joga isso daqui para baixo, ó. Aqui também você vai jogar para baixo. E aqui você vai colocar, vai aumentar um pouquinho a grossura dele, ó. Pode ser, enfim, você vai colocar aqui marrom, né? Então, pode colocar aqui o marrom. E o marrom, no caso, é a carne, né? Eu tô dando o nome aqui para vocês não se perderem. Aí, troca a cor lá em cima. Cadê a paleta? Tem que clicar aqui na paleta. Vem aqui, troca a cor lá e pega o marrom, tá? Beleza. Ali, fechou o marrom, né? Em cima do vermelho, então, é o verde. Duplica aqui, ó, com Ctrl D de novo. Joga aqui para cima o verde, ó. Cadê a paleta? Pega a cor. Vai lá no conta-gotas e coloca o verde, né? Deixa eu ver se é esse verde mesmo. Beleza, ó. O verdinho ali. Acima do verde, então, vamos colocar aqui das cores, né? Aperta o Ctrl D. Acima do verde. É uma linha um pouquinho mais fininha, mas essa daqui vai ter uma cor, aquela cor lá em cima, aquela bege, né? Tá vendo? Olha já como é que já fica interessante, né? Esse bege aqui, sei lá, ou não sei se é creme ou, sei lá, cebola. Mas vamos colocar aqui arenito, creme, aqui a salada, ou alface, né? Vamos dizer assim, alface, o vermelho é o tomate e a carne lá embaixo, tá? O tomate a gente pode aumentar um pouquinho aqui o vermelho, né? Porque esse daqui vai ser bem importante pra gente. Ele vai ser um dos elementos maiores, né? A ideia é que a gente imagine, né, essas mesmas grossuras da cena 2 para que a gente não perca aquele layout, né? Não adianta eu botar o vermelho fininho, o verde gigantesco, se esse layout aqui ficou maneiro, um pouco mais distribuído dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Na cena 1 aqui eu vou voltar, né? A gente tem ali os 4 elementos principais. Existem os outros dois que são o laranja, né, lá por cima e esse creme aqui de baixo também. Mas esses a gente pode fazer depois, tá? Vamos primeiro focar na entrada do Liquid Motion que a gente vai ter nessas linhas aqui de cima. Beleza? Aqui embaixo eu vou deixar todo mundo aqui, ó, sem cor, para a gente focar só nesses 4 aqui de cima, beleza? Galera, a parada é a seguinte. Quando a gente trabalha com a caneta e cria uma linha desse jeito, a gente tem uma opção aqui. Olha só, a gente tem uma opção aqui, ó, se você jogar isso aqui para o lado, eles estão quadrados, né? Só que como você pode mexer no traçado desse conteúdo aqui, ó, vem aqui em forma, traçado, e aqui no traçado você, nesse arremate de linha, você vai colocar aqui, ó, arremate redondo, tá? Então ele vai deixar a pontinha ali redondinha para você. Eu vou deixar esse daqui solado também, tá, galera? Para a gente trabalhar melhor. E eu vou fazer isso com todas as outras linhas, ó, alface, conteúdo, forma, traçado, arremate de linha você coloca redondo. De novo, vou fazer aqui no vermelho,
forma, traçado, arremate de linha redonda. Se você quiser fazer o primeiro já assim, né, para não ter que ficar fazendo em todos, é com você mesmo, mas faz parte do processo. Conteúdo, forma, traçado, arremate redondo, tá? Então todo mundo ali com as bordas, né, arredondadas, ó, joga isso aqui para o meio de novo. Beleza. Agora, a animação que a gente vai fazer aqui de entrada, né? Porque a gente precisa fazer uma animação de entrada para essa transição funcionar. É com o animar linhas, né? Animador de linhas, no caso. Esse animador de linhas aqui no After Effects se chama aparar caminhos, tá? Se você tiver no After Effects em inglês, se chama Trim Path, beleza? Ele vai estar por aqui. Você vai adicionar aqui no conteúdo, ó, adicionar aparar caminhos. Então, ele vai abrir uma opçãozinha aqui para você. Quando você abre a setinha, ele tem uma opção aqui de início, fim e deslocamento. Nossa sacada, né? Sempre pensando num movimento, o primeiro ponto que a gente marca é o da esquerda e o segundo é o da direita, a gente vai realmente fazer esse movimento da esquerda para a direita, tá? Então a gente vai trabalhar aqui na opção do fim. Então como é que funciona isso? Você vai vir aqui, marca um keyframe, pode ser 1 segundo para frente, ó, 2 segundos, né? 1 segundo para frente. Marca mais um keyframe e naquele primeiro frame você vai colocar aqui em 0, ó, tá vendo? Que aí ele vai fazer isso aqui, ó. Sacou? Ele vai de um lado para o outro, né? Aqui no caso o fim dele está em 0 e o fim dele aqui está em 100%. Vamos lá. Eu vou fazer essa animação de Trim Path para os 4, mas eu posso copiar, beleza? Copiar e colar nos outros. Mas antes eu preciso suavizar isso aqui com F9. Clica no editor de gráficos, seleciona aqui e arrasta para a esquerda, beleza? Arrastando para a esquerda, então a gente tem um efeito bem mais agradável, né? Beleza. Agora, quero copiar esse efeito de aparar caminho para os outros também, para não precisar ficar fazendo em cada um. Tem que lembrar que não pode só pegar o keyframe, tá? Ctrl C e Ctrl V aqui. Você tem que pegar aqui, ó, o efeito inteiro, tá? Aparar caminhos, então, você vai vir aqui, Ctrl C, vai vir aqui nesses de baixo, Ctrl V, beleza? E aí, ó, você já tem, com a tecla U, você pode revelar os keyframes, você tem o movimento para todo mundo. Deixa eu só tirar a trilha por enquanto, para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Tá entrando um de cada vez ali, né? Beleza. Agora, a outra coisa que a gente vai fazer aqui, para a gente ter o efeito de Liquid Motion, tá? A gente fez só o keyframe aqui de aparar caminho, né? Para a gente ter o efeito de Liquid Motion, a gente vai utilizar dois efeitos aqui do After Effects nativos. Um deles se chama deslocamento turbulento, né? Turbulent Displace, né? No After Effects em inglês. Então, você botar aqui, ó, turbulento, já aparece aqui para você. E aí, nesse primeiro aqui, você vai jogar o efeito, ó. Ele vai deixar a sua linha bem torta. A ideia é que a gente trabalhe com esse valor aqui em 10, tá? Pode ser em 10, pode ser em 15. É um negócio que você precisa não deixar muito brusco, né? Porque, pô, se isso daqui tiver em 100, fica bem fora do que a gente precisa aqui, tá? Então, eu vou colocar em 10. Você vê que ele já tem uma animação agradável, né? Ó, tá vendo? Só que o Liquid Motion, quando ele se movimenta, ele precisa estar em movimento, né? Essa que é a ideia, você fazer um negócio que não siga um padrão, né? Aqui ele só realmente fica parado. Então vamos lá. Nesse primeiro efeito aqui do deslocamento turbulento, você vai adicionar aqui um keyframe lá no início de evolução, tá? Aperta a tecla U para revelar de novo aqui, ó. No mesmo time, a gente vai sempre fazer aqui no tempo de 1 segundo, tá? Isso é uma coisa que eu falo bastante para a galera da MSB, que é assim, galera, não existe tempo padrão, não existe tempo certo. Você vai ter ali o seu, no seu workflow que, pô, os seus primeiros movimentos sempre vão ter 1 segundo. Depois você vê se aquele movimento precisa ser um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Então a gente faz aqui, ó, 1 segundo, né? Marca mais um keyframe. Naquele primeiro, você pode, sei lá, você pode colocar isso aqui, ó, e dar 360, né? No caso, 360 aqui é uma volta. Olha só. Aí ele já tem uma mexida, ó. Tá vendo? Ele tem uma mexida e depois para. Tá ligado? E aí, de novo, F9, editor de gráficos, arrasta isso aqui para a esquerda. Isso daqui é um movimento padrão, tá? Esse é um dos movimentos que você pode fazer assim com mais rapidez, que ele vai ficar com qualidade. Sacou a ideia? Tipo, bem suavizado, né? Então é isso, ó. Tá vendo? Ele já deu uma mexidinha melhor. Agora vamos adicionar mais um efeito aqui para isso aqui ficar melhor ainda.
O nome desse efeito é Rouging Edges, no After Effects em inglês, e no After Effects em português é tornar bordas ásperas, tá? Cara, para escrever Rouging, se você quiser botar aí, ó, Rouging se escreve assim, ó, Rouging, se eu não me engano é assim, Rouging Edges, tá? Você procura isso daí que você vai achar ali no After Effects, tá bom? Isso daqui é tornar bordas ásperas, ó. Vamos lá, volta aqui nos efeitos, vou jogar aqui em cima, olha só, ele já vai dar uma diferenciada, né? Se você colocar em máximo, você vai ver que as bordas deles ficaram bem ásperas. Só que a ideia é que quando você joga o efeito bordas ásperas, ele tem uma escala pequena, de 100. Então eu quero aumentar isso aqui, ó, para 800, por exemplo, ó. Tá vendo? Aí a escala dele já fica um pouco mais suave. Essa borda aqui você pode deixar em 15. Tá vendo? Ele já aumenta um pouquinho mais. A sacada do tornar bordas ásperas é a gente fazer com que aquele efeito continue se movimentando, né? Tipo, como se ele tivesse chegado da esquerda para a direita, né? Ele faz esse movimento aqui, ó. Só que ele continua andando infinito para a direita, sacou? Então, esse efeito aqui, olha só. Nesses mesmos padrões que você está botando aqui, ó, escala em 800, borda em 15... Agora você vai fazer uma animação de keyframe também. Então, a animação de keyframe nesse efeito tornar bordas ásperas, a gente vai fazer na evolução de novo. Marca um keyframe, revela lá os keyframes, né, para você conseguir trabalhar melhor. Lá em um segundo, você vai marcar outro keyframe de evolução. E aí, tipo, o mesmo conceito da outra, né? Pode colocar aqui uma volta, ó. De novo, F9 e editor de gráficos para cá, tá? Esse é um Liquid Motion bem manual assim, mas fica bem legal o resultado, ó. Tá vendo? Ele mexeu de novo, né? Olha só. E agora sim vai vir a sacada master, que é a gente ter esse movimento infinito, né? Tipo, para a direita. Qual a ideia aqui, ó? Você vai pegar esse deslocar aqui, que é o deslocar turbulência, você vai marcar um keyframe, né? Lá no início do seu projeto, da sua camada. E tipo assim, sei lá, vamos botar 1, 2, 3, 4 segundos para frente, né? Sei lá, ou 5 segundos para frente ou 3 segundos para frente. Você vai marcar mais uma. Cadê? Vamos apertar o U aqui para revelar, ó. Tá vendo? Deslocar turbulência do tornar bordas ásperas. Você vai marcar mais um. E aqui você vai colocar, nessa opçãozinha aqui da esquerda, ó, vai colocar menos 1000, tá? Porque aí o que acontece? Ele vai ter aquele efeito de que quando ele para ali, na posição principal, ele ainda vai continuar se movimentando, tipo, infinitamente, ó. Tá vendo, ó? Olha só, aí a gente tem um efeito muito mais legal de que, porra, é um Liquid Motion que tá indo pra direita infinito. Tá ligado? Olha só. E é isso aí, fica um efeito bem legal. Beleza, esses daqui são os efeitos, só que aí você tem que ter atenção numa parada, ó. Repara que aqui na pontinha dele, ó, ele está tendo uma bordinha arredondada, né? Isso está acontecendo porque a gente tem o efeito de deslocamento turbulento, né? Ele faz uma mexida aí na sua imagem pelos pixels. Então, como isso aqui está por cima, ele acaba pegando no seu próprio efeito também. Então, você vai pegar esse efeito aqui e vai jogar lá por cima, ó. Tá vendo? E aí, essa bordinha aqui não tem mais aquela arredondada, beleza? É só para você ter um movimento tipo de continuidade, né? Não parecer que tem algo te atrapalhando. E é isso aí. Bom, vamos lá. Feito isso, então, essa é a parte, tipo, pode acabar confundindo um pouco vocês, mas não tem muito mistério, tá? O deslocamento turbulento é o que deixa nosso objeto, tipo, em se mexendo, né? E esse tornar bordas ásperas é pra gente deixar com um aspecto um pouquinho mais de Liquid Motion, né? Se mexendo ali do jeito que a gente precisava. Vamos lá, então. Todos esses daqui de baixo já tem o efeito de animação de linha, né? Da de esquerda para a direita. Então, a gente precisa, na verdade, agora copiar esse, segurando o Ctrl, né? Você copia esses dois efeitos, aperta Ctrl C, seleciona esses daqui de baixo e aperta Ctrl V. E aí eles já vão pegar os mesmos efeitos, ó. Tá vendo? Já fica bem interessante porque aí a gente tem, tipo, realmente parece que a gente está ali entrando com um Liquid Motion, tá bom? Esse verde aqui, ó, para não acontecer dessas bordinhas ficarem soltas, se aumenta um pouquinho pixels e pode subir um pouquinho mais, tá? Pode subir aqui, ó, um pouquinho mais, tá bom? Esse daqui sobe um pouquinho também. Não precisa ser muito, né, pra gente não perder lá
a nossa montagem, né, do hambúrguer. Mas é isso, olha só, ficou um efeito bem legal. Agora, galera, vamos lá, entendido aí o Liquid Motion, a gente vai fazer a transição, né? A sacada dessa entrada aqui é a gente fazer uma transição dessa cena para a transição para a cena de sabor, né, entre aspas. Então, a gente entrou ali, ó, tá vendo? Você vê que ele corta justamente a partezinha do hambúrguer, do tomate, o alface e a cebola. E aí, quando ele chega a fechar a sua tela, você precisa fazer aquilo ali esticar, né? Tipo, a gente vai fazer isso aqui abrir nas posições em Y, tá? Que é para cima e para baixo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos entender como é que tá na nossa trilha sonora. Como eu falei para vocês, né? Muitas transições, muitas coisas a gente pode fazer com a dinâmica da música, né? Então, se aqui eu tô entrando na próxima cena e aqui eu acabo a cena, né? Até que eu tenho que ter acabado essa cena do de sabor, beleza? Agora, quais são as outras batidas que a gente tem dentro desse compasso que pode nos ajudar a ter um momento exato, por exemplo, que essa parada aqui explode e toma a tela inteira, ou então o momento exato em que o de sabor entra na tela, tá? Então a gente vai fazer esse estudo aqui agora, ó. Você percebe que ele faz assim, ó. Tá ligado? Então ele tem, vamos dizer, ele tem 3 espaçamentos ali. Vamos botar aqui, ó. Essa batida aqui, ó. Exatamente essa batida aqui, ó, vou marcar um asterisco. Ela é uma batida importante aí pra gente, ó. E aqui, antes de bater lá, não que eu vá utilizar, mas é importante a gente marcar, né, pra ter essa noção. Quando ele começa essa elétricazinha. Exatamente aqui, né? Aqui é onde a gente introduz a batida principal, né, que vai vir a outra cena. Agora, beleza. Se eu entrasse com o de sabor a partir dessa batida aqui, será que eu teria um tempo legal até a próxima cena? Teria, né? Vamos fazer a leitura aqui, ó. De sabor, né? De sabor. É uma leitura interessante. Por isso que eu falei pra vocês, pô, como a gente tem nessa cena exagero e o hambúrguer, faz sentido eu deixar um pouquinho mais, né, eles aqui na tela e deixar apenas esse tempo aqui, ó, pra gente estourar a próxima cena. Então, a ideia é, essa batida, que é uma batida principal, aí, vamos dizer assim, ela pode ter o principal momento de estouro, né, dos líquidos na tela e também pode ter a entrada do texto de sabor, beleza? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, com o botão direito, ó, novo, cria um objeto nulo, pode colocar ele em amarelo aqui, né, para vocês terem uma noção melhor. Vamos jogar ele para cá. O que esse objeto nulo vai fazer? Ele vai ter todo mundo, né, todas essas linhas coladas nele. Ele pode ter o nome de, sei lá, vamos botar aqui, ó, escala do Liquid, né? Eu fico dando uns nomes assim para eu me achar e, obviamente, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos lá. A escala, quando a gente faz isso daqui colar, né, o objeto nulo ele vem exatamente no centro, né? Se você apertar a tecla aspas, você percebe que, ó, tá vendo? Aquele maisinho ali tá exatamente no centro. Então, isso é uma coisa importante pra gente, porque quando a gente cola todos os líquidos lá e aqui a gente trabalha com S de escala, ó, olha só, tá vendo? Todos os líquidos levantam junto pra gente, beleza? Só que aqui a ideia é a gente utilizar esse momento de importância da batida como um corte seco, né? Isso é uma coisa bem legal quando a gente está trabalhando com batidas de música, é a gente entender o momento exato da batida e fazer com que ele se torne um momento de corte seco, né? Então vamos lá. Se aqui é o momento de corte seco, uma coisa legal para vocês entenderem é que sempre que a gente tem um corte seco é importante a gente entender que o gráfico, né, do editor de gráficos. Vamos fazer um exemplo, ó. Para vocês não se confundirem. A batida principal aqui, eu vou chegar um pouquinho para trás e vou apertar a escala, certo? Vou chegar um pouquinho para frente e vou apertar a escala. Então eu estou fazendo nesse caso aqui com que o momento principal da batida fique no meio entre os dois keyframes. Ah, por que você está fazendo isso? Porque quando eu fizer isso aqui, ó, aumentar daqui para lá,
o momento de maior velocidade, lembra o pico de velocidade no meio, que a gente sempre mexe aqui nos editores de gráfico, vai estar exatamente aqui assim, ó, sacou? Agora vamos fazer da melhor forma, né, na prática para vocês entenderem. Eu vou utilizar apenas a escala no eixo X, no eixo Y, na verdade. Então você vai tirar aqui a proporção, tá? E aí quando a gente for crescer, nesse keyframe aqui, ó, você vai crescer esse eixo aqui da direita, beleza? Que ele faz o quê? Né? Ele não vai abrir proporcionalmente, ele vai só fazer assim, ó, de baixo para cima e de cima para baixo, tá? Então, você vai fazer ele chegar mais ou menos até aqui assim, ó. Até aqui eu acho que ficaria interessante, tá? Lembrando que tem que tirar isso aqui, tá, pessoal? Para você mexer apenas no eixo Y. Você vai vir aqui e apertar F9 e olha só a ideia. Lembra que a batida principal aqui, você marca aqui, seleciona aqui os keyframes, vai no editor de gráficos. E aí, como eu falei, o pico de velocidade que você tiver aqui, ó, por exemplo, nessa do verdinho, ó, arrasta aqui e arrasta aqui, ó, tá vendo? Esse pico de velocidade, ele tem que ficar exatamente ali, ó, no momento principal da batida, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo aquele pico exatamente no momento da agulha. Então, quando eu tiro, a gente entende que é um corte seco que vai funcionar para a entrada do dissabor. Olha só como é que fica interessante. Ó. Sacaram a ideia? Ó? Então, quando ele faz aquela segunda batida, ele já está explodindo na tela. E aí a gente fecha ele aqui. Ah, mas ficou sobrando alguma coisa ali embaixo. Cara, esse momento aqui vai ser o momento agora todo de corte seco. Tá? A gente vai utilizar esse aqui, momento de corte seco, tá? Por que corte seco? Porque aí, ó, você vai pegar o da carne aqui, por exemplo, ó, Ctrl D, tá? Pega aqui e joga para baixo. Esse da carne você vai colocar aqui arenito de novo, joga aqui para baixo, ó. Tá vendo? Espera acabar lá a escala. Olha só. Esse aqui de baixo, né? Troca a cor lá em cima dele, ó. Deixa eu só ver aqui na paleta, ó. Troca a cor lá em cima dele para esse begezinho aqui. E o de lá de cima, que a gente vai duplicar de novo, ó, Ctrl D. Você vai jogar lá para cima, né? E vai colocar a cor dele em laranja. Tá? Vocês vão entender agora do corte seco, tá vendo? Ó, eu tô montando o quê? Praticamente aquela mesma cena. O laranjinha lá em cima, né? O bege lá por baixo. Tá vendo? E aí, quando ele sobe e explode aqui no corte seco, esse momento do corte seco é o momento exato em que eu vou fazer isso aqui, ó. Não é arrastar para o lado, tá, pessoal? Porque senão os keyframes deles não vêm, tá? Você tem que cortar mesmo assim, ó. Eu acho que fica mais interessante vocês fizerem dessa forma. Aí, nesse caso aqui, pode colocar branco, né? Só para vocês saberem que é um movimento de corte seco mesmo, de entrada. Então, como eles já estão linkados, né, lá no objeto nulo, eles vão fazer o mesmo movimento. Sacou a ideia? Então, quando ele sobe, ó, tá vendo? É um corte seco que quase não é perceptível, ó. Você só percebe realmente quando aquilo ali entra, né? Mas, enfim, esse laranja aqui de cima, você pode subir um pouquinho ele, ó, e aumentar aqui os pixels, né? Assim como esse daqui de baixo, ó. Porque esse daqui é só para cobrir, né? É só pra gente ter ali um momento de cobertura, ó. Sacou a ideia? E é isso, a gente fecha aqui mais uma transiçãozinha de uma cena para outra. E repara bem que o momento de corte seco, né? É realmente aquele momento que ele faz um tchan, né? Da batida, ó. Beleza. Agora vamos lá. Esse momento aqui é o momento de corte seco, né? Vamos lá naquela cena, ó. Engraçado, que eu falo pra vocês sempre, não é regra, né? Se a gente tem essa cena aqui 2, por que a gente está fazendo a cena 2 dentro da cena 1? Cara, isso não é problema. Isso daqui é apenas um método para você entender a estrutura do seu projeto, tá? Então, não significa dizer, né, que eu vou sempre manter a cena 2 dentro dessa daqui, por exemplo, né, que ficou mecânica, dura, né? Eu vou simplesmente entrar nessa cena 2, pegar aqui esse dissabor, ó, Ctrl C, pegar aqui, ó, Ctrl C, vou lá na cena 1, e vou jogar ela aqui por cima de todo mundo, ó, Ctrl V, tá?
Para quê? Para ele entrar ali. Aonde? No corte seco, ó. Entendeu? Ó. Agora, beleza. Espera acontecer aqui, ó, o keyframe, né, do objeto nulo, né? Espera acontecer isso aqui. E aí sim, agora você pega o dissabor e cola lá também. Lembra sempre de que tem que esperar acontecer, né? Porque se você colar ele a partir daqui, ele vai acabar pegando movimento a partir dali. Então é importante o local da sua agulha é importante na hora de você colar algum objeto. Beleza, uma coisa que eu percebi na outra cena, ó, o dissabor ele é tomado pelo verde, né? Eu não posso deixar que esse begezinho aqui fique ali daquele jeito. Então, vou fazer o seguinte, o verde você vai botar um pouquinho mais para cima. Aliás, esse creme pode estar abaixo do verde, né? Que aí o verde se sobressai, tá? Isso é bem tranquilo também. Esse daqui, então, joga um pouquinho para cima e o verde um pouquinho para cima também, ó. Pode até aumentar um pouco a grossura aqui do verde, ó. Sacaram a ideia? Isso daí é para quê? Para você, porra, fechar a cena do jeito, né, mais ou menos que era a cena de trás, né? E assim, pô, você tá mudando a cena do layout que ele fez. Mas, cara, é um liquid, né? Não tem certo, não tem errado. A ideia é o movimento ficar legal. Se eu tô chegando no mesmo resultado, isso funciona bem. Olha só como é que ficou, ó. Entenderam? A ideia do corte seco, então nesse momento aqui, ó, aparece o dissabor. Eu só colocaria, né, obviamente, uma animação aqui nesse dissabor. Se você apertar o S de escala, ó, que é o seguinte, nesse momento aqui, que é o momento que ele aparece, você vai apertar a escala, né? Pode ser 1 segundo para frente, ó, sei lá, tá em 3,5, coloca em 4,5, marca mais uma escala, certo? Essa daqui é a posição final, então, né, a escala final, e aquela primeira, você diminui um pouquinho aqui, ó. Para quê? Porque aí quando ele cresce, parece que ele não está só crescendo a partir do objeto nulo, né? Porque no caso, esse dissabor está seguindo, né, o objeto nulo. Como o objeto nulo só está fazendo em Y, ele fica um pouco, né, ficaria um pouco melhor se ele não só pegasse aquele movimento. Então assim, você diminuiu um pouco a escala aqui e deixou essa posição final, ele vai ter um movimento de continuidade, né, tipo estourando assim na tela para cima. Então F9, esse movimento aqui eu deixaria totalmente de precisão, né, arrastando todo mundo aqui para a esquerda, porque como é um momento de corte seco, né, ele aparece tipo do nada, é interessante que a gente use também essa precisão e aí a gente consegue dar mais dinâmico. Olha só como é que fica. Sacou a ideia? Então ele vem crescendo assim. Outra coisa que a gente pode jogar no dissabor é o deslocamento turbulento, Turbulent Displace. Porque aí a gente tem, ó, se eu jogar ele aqui, ele vai ficar bem doido. Olha só, vamos colocar isso aqui em 30, tá? Esse valor. E aí eu vou fazer isso daqui ficar se movimentando um pouquinho, bem leve. Para parecer que ele tá tipo dentro de um líquido, né? Ele tá se mexendo. Se os líquidos lá atrás estão se mexendo, ó, eu quero dar essa impressão também para ele. Como é que a gente faz isso? Lembra aqui que é na evolução, ó, que ele vai se mexer. A gente vai jogar uma expressão aqui nessa evolução para isso aqui ficar constante, né? Tipo infinitamente. Você vai vir aqui em evolução, pressionar o Alt, beleza? Ele vai abrir a caixinha de expressões aqui embaixo para você. Você vai escrever time vezes, agora, cara, pode ser de 20, pode ser 400, vai depender de como você quer. Eu quero bem devagar, então vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui, ó, 30. Pode dar qualquer clique aqui fora, ó. 30 ele ficou muito devagarzinho, né? Não é esse resultado que eu quero. Você vê que ele tá se mexendo, mas tá bem devagar. Eu quero um pouquinho mais rápido. Vamos colocar em 100 para testar. 100. Ó, em 100 já ficou mais regular. Vou colocar em 80. 80, né? Entenderam a ideia? Então, ele cresce meio que dentro de um líquido e fica um resultado bem legal. Olha só como é que o nosso resultado já está ficando mais interessante, né? Show de bola, né? Então a gente fez a transição de uma cena para outra e você pode fazer o teste. Pô, será que esse tempo de leitura ficou legal? Deu para ler que é dissabor? Vamos fazer de novo, ó. Exagero. Dissabor.
tranquilaço, né? Tranquilaço. Então é isso aí, a gente resolveu aquele problema inicial. Agora vamos lá, galera. Essa primeira cena, então, a gente tem, certo? Vou fazer um play aqui de novo, ó. Como eu já tenho essa cena 2 aqui de cima, que já está pronta, eu vou tirar a visualização. Não precisa, ó, vou até colocar ali no momento exato, né, que a gente tinha marcado lá no início. Não precisa apagar, não precisa deletar. Mantenha a sua estrutura quietinha, porque caso você tenha uma emergência depois tenha que modificar, sua estrutura está intacta, beleza? Então você pode fazer, tira a visualização e aperta aqui para esconder, né? Pode habilitar aqui em cima, ó. Então ela tá ali, só que ela tá escondida. E aí você mantém a sua estrutura quietinha ali. Vamos ver como é que tá, ó. Show de bola, né? Agora vamos fazer o seguinte, mais um estilo de transição que você pode fazer aí. Como a gente tem uma cena de uma composição para outra, né? De novo, a gente vai trabalhar isso, bem. Eu vou pensar de uma forma que um movimento que acaba na cena 1 é o mesmo movimento que começa na cena 3. Muito doido isso, né? Mas vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Ele tem um conceito desse objeto nulo aqui, ó, que é o seguinte: se eu estou fazendo uma parada, uma transição de corte seco, né? A sacada é o quê? É o pico de editor de gráficos que a gente coloca exatamente no ponto que a gente quer. Então, se a batida era aqui, né, e eu fiz o corte seco aqui, o editor de gráficos está com o movimento, né, o pico de velocidade dele está exatamente no meio, né, entre os dois keyframes aqui. Então, isso daqui vai seguir a mesma ideia, só que aqui a ideia é o seguinte: o momento de corte seco é aqui agora, né? De uma cena para outra. Então, se vocês forem imaginar uma parada, não vai ser aqui fora, tá? Na composição por fora, vai ser lá por dentro, mas só para vocês entenderem. A gente vai ter um conceito assim, ó. Essa primeira cena vai ter um movimento daqui para cá, e essa daqui vai ter um movimento daqui para cá, né? Então vocês vão imaginar o quê? Se o pico de velocidade tem que ser no meio do corte seco, como é que eu faria isso daqui? Cara, movimento totalmente de precisão, né? Porque, tipo assim, a gente tem aqui, vamos botar um F9, só para dar um exemplo para vocês, né? Isso daqui eu vou colocar para o lado, ó, então ele vai para o lado, e esse daqui, que está aqui, vai vir para esse lado de cá, só para vocês entenderem. Então, para eu fazer essa sacada, esse editor de gráficos aqui, ó, teria que estar assim, todo para a direita, né? Eu estou fazendo o que? A metade do pico de velocidade está aqui, e esse daqui da outra cena estaria todo para a esquerda, né? Então repara aqui, ó, esse daqui é a metade, né? O pico de velocidade é metade para cá, e a outra cena o pico da velocidade para cá. Então ele faz aqui novamente o arco, tá? Só para vocês entenderem, e aí não vão criar confusão aí na cabeça. O conceito é esse: o pico de velocidade tem que estar exatamente no ponto de corte, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui para a gente seguir. E é isso aí, vamos lá. Galera, a gente vai entrar agora então na cena 3, tá? Vamos fazer primeiro a animação da cena 3 aqui, do refrigerante, da batata e do hambúrguer, e depois a gente volta para fazer essa transição que eu estou explicando para vocês novamente de corte seco. Então vou entrar aqui dentro da composição, e aí a gente tem aí aquela ideia, né, de que esse compasso aqui vai ser para batata e para o refrigerante, e esse próximo compasso vai ser para o hambúrguer, né? Ó, batata, refrigerante e o próximo hambúrguer. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço então para eu entender a sacada da trilha sonora, né? Porque é importante que a gente copie isso daqui, jogue aqui dentro da cena para a gente ter o parâmetro, né, de batida dessas coisas. Como é que eu faço? Eu, Levi Oliveira, trabalho assim dessa forma. Eu faço aqui, ó. Venho exatamente aqui nesse ponto, né, com a tecla JK, Ctrl Shift D, copio com Ctrl C, né, que eu estou copiando ali, aperto Ctrl Z para voltar, é muito doido. E aí sim, vem aqui nessa composição, colo, tá vendo? Ela vem cortada. Aí eu colo aqui na frente, tá? Então, o momento que tá aqui é o mesmo momento que a gente tem aqui, tá? Só que aí eu não desmoronei ali a minha estrutura, né? Ela ficou intacta, e aí eu tenho a música começando exatamente nesse momento, olha só.
E aqui exatamente o mesmo movimento, né? Não esquece sempre quando você jogar a trilha dentro de alguma comp, tem que tirar aqui, ó, o volume, tá? Senão fica repetido e o seu som fica bem alto. Mas é o mesmo som, ó. Beleza? Então vamos lá, seguimos. Para fazer essa animação aqui do refri, a gente fez uma animação bem... vamos fazer assim, bem na cara do Burger King, né? Uma parada tipo bem disruptiva, um negócio que vai acontecendo em refri, um monte de coisa ali na tela. Com relação à identidade fica interessante, né? Principalmente para um fast food como é o Burger King. Mas vamos lá. Aqui a ideia é que a gente não utilize por enquanto essas duas cenas, tá? Deixa elas aí quietinhas. O foco tá aqui nessas daqui de baixo, tá? Vamos lá. Isso daqui, galera, esse refri aqui, por exemplo, a gente tem dentro de Photoshop, o refri, se você apertar aqui, criar, converter em texto editável, se você tem essa fonte instalada aí, né, como eu falei lá no início com vocês, isso aqui agora é um texto, né, eu posso trocar ali para o texto que eu quiser. Quando ele está assim, azulzinho, é porque ele está como um arquivo Photoshop. Então, você vai vir aqui, criar, converter em texto editável, com o botão direito, criar, converter em texto editável, criar e converter em texto editável. Por que eu estou fazendo isso, né? Se eu fosse fazer uma animação de texto por fora, tudo bem ser em Photoshop, né? Você não está fazendo animação ali dentro dos caracteres. Só que aqui a gente vai utilizar o efeito de máquina de escrever, né? Para a gente ter aquela continuidade do i ali infinita. Então a gente precisa fazer com que isso aqui se transforme em texto, beleza? Primeira coisa então que eu vou fazer é animar esse primeiro refri lá de cima. E aí eu tenho uma animação de texto que eu acho bem interessante fazer, que é o seguinte, ó. Aperto o P de posição, marca um keyframe lá no início, 1 segundo para frente, marca mais um, e aquele primeiro você vai fazer isso aqui, ó, vai colocar para esquerda, né? Vamos botar ele aqui mais ou menos o R, né? Bem lá do meio. Aperta aqui F9, vai no editor de gráficos, seleciona e arrasta para a esquerda, ó. Esse é o movimento que ele vai fazer, ó. Deixa eu só tirar a trilha, né? Por enquanto não precisamos dela, ó. Ele vai fazer esse movimento aí, ó, do meio para lá. Beleza, primeira coisa foi isso. Agora, a gente vai vir aqui no efeitos e predefinições. Você vai vir aqui, ó, predefinições, text, animate in, e aqui embaixo você vai colocar uma máquina de escrever, tá bom? Máquina de escrever, vai jogar aqui, ó. Eu poderia jogar lá com a agulha lá no início, né? Mas não tem problema. Você vai apertar a tecla U, porque ele vai revelar, né? Viu? Como a agulha estava aqui, ele começou daqui para lá. Mas a ideia é o que? Arrasta esses keyframes aqui para frente, tá? E aí, esse keyframe aqui, ó, a gente vai mexer quando a gente vê ali mais ou menos o time que a gente precisa, né? Para fazer essa animação. Então, olha só. Quando ele vem para lá, ó, eu achei que ficou um pouco devagar. Então, arrasta isso aqui um pouquinho mais para cá, ó. Ficou interessante agora, ó. E aqui nesse máquina de escrever, pelo menos nesse caso aqui, você não precisa se preocupar com F9, né? Eu realmente, é um caso bem raro acontecer de eu não utilizar a suavização, mas eu realmente quero uma coisa assim, constante, sem parar, sem perder velocidade ou sem ganhar velocidade. Então essa é uma animação que já fica interessante. Agora vamos lá. Se a animação do texto, né, de escrever acaba aqui, a próxima que vem embaixo, refri, tem que começar aqui, né? Então, se ele acabou aqui, nesse lado, você vai pegar aqui, ó, joga esse segundo texto aqui que está por baixo, né? Joga aqui o efeito máquina de escrever e novamente aperta a tecla U para revelar. Aí a gente precisa manter o mesmo timing para todo mundo, tá? Para ficar um negócio assim bem regular. Então, aquele último keyframe você vai jogar aqui para cá. Quanto tempo a gente tem desse para cá? 1 segundo, né? 1 segundo aqui, ó. Vendo? Então, daqui para lá eu vou fazer 1 segundo também, ó. Então, joga aqui o keyframezinho. E é isso. Então, ele vai ter um movimento contínuo. Tá vendo? Como se o i tivesse infinito. Novamente, eu vou fazer nesse i daqui de cima, ó. Coloca ele lá na frente. Joga máquina de escrever. Aperta a tecla U e traz esse keyframe para os 3 segundos. Beleza? E aí, o último lá embaixo de novo, ó. Traz para cá, joga máquina de escrever, puxa o keyframe para 4 segundos, mais ou menos, né? Também não precisa ser 100% perfeito não, tá, galera? E esse é o efeito, ó.
refri. E é isso, a gente acaba ali. Bem tranquilo de fazer, né? Uma animação de texto com máquina de escrever e a posição naquele primeiro. Bom, ó, a gente tem isso aí já. Como eu falei, ó, isso daqui você pode tirar a visualização por enquanto, tá? Apesar de ter ali o time certinho das coisas, ó. Deixa isso aí sem visualizar, porque senão vai atrapalhar a gente. Olha só, refri. Beleza, agora como é que eu posso fazer a entrada desse copo, né? Uma coisa que é interessante para vocês já pensarem, putz, eu vou fazer uma transição vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não sei como é que tá a sua visualização aí. É o seguinte, eu vou fazer com que esse copo aqui ele tenha o mesmo movimento de posição que tem aquele texto inicial que a gente criou, né? Que é o que? Vindo do meio para lá. Se eu linkar o copo a partir desse keyframe, olha só o que vai acontecer, ó. Isso daqui, né? Agora que eu colei lá naquela primeira batata, olha só, tá vendo? Ele vem junto, né? Se o R estava aqui no meio, o copo está começando lá da direita agora. E eu acho que essa transição, ó, fica interessante da gente fazer. Ah, quero demorar um pouquinho mais essa posição. Arrasta um pouquinho aqui, ó. Vamos botar 1,5 segundos, né? Olha só como é que ficaria. Acho que ficaria mais interessante, né? Pra gente não ter aquele time ali muito rápido, né? Tipo assim, 1,5 segundos, refri. Tá show, beleza. Essa daqui é a animação da primeira parte do refri, tipo, bem simples. Ah, Levi, por que você não pensou em colocar algum movimento de bounce no refrigerante? Porque esse movimento do texto aqui, quando a gente for fazer a transição lá da outra cena, né, da cena 2 para a cena 3, esse movimento de posição aqui vai ser como uma movimentação de câmera e não uma posição, né? A gente quer passar a impressão aqui do telespectador, nesse caso, de que não é o texto que está se movimentando, né? É como se a gente tivesse uma câmera vindo da esquerda para a direita e parando exatamente no centro, sacou? Por isso que é interessante que a gente faça esse copo, nesse caso aqui, colado lá no refri, tá bom? Então é isso, a primeira parte da cena está pronta. Agora eu vou entrar dentro dessa cena 3B, né? Que é a cena da batata, ó. Se vocês repararem, isso daqui já estava no time certo de trilha, ó. Esse time aqui, ó, esse primeiro compasso, né, é para o hambúrguer e para a batata, beleza? Ó. E depois a gente vai dar uma dinâmica melhor, tá, pessoal? Isso daí são formas da gente resolver os problemas. Por enquanto eu vou fazer agora a animação da batata, tá bom? Então vou dar 2 cliques aqui. O que a gente tem aqui, né, galera? A gente tem aqui, ó, o conjunto 1, o conjunto 2, o conjunto 3 e o background. É uma cena até simples, né, em relação a layout. Só que quando a gente imagina, né, uma animação em que, pô, tem várias coisas repetidas, como por exemplo é a batata, a gente tem um efeito aqui no After Effects que se chama mosaico de movimento. No After Effects em inglês seria motion tile, tá? Vou escrever aqui para vocês, ó. Motion tile, tá? Olha só. Vocês podem escrever assim, motion tile, vai aparecer lá para vocês no After Effects em inglês, tá bom? Mosaico de movimento é o seguinte, ele consegue repetir as suas camadas e aí você, enfim, tem várias possibilidades de fazer alguns movimentos. Só que tem o seguinte, eu não preciso desse conjunto aqui, eu vou precisar apenas de uma batata, né? Então, eu vou pegar uma batata aqui, sei lá, cadê essa batata? Ó. Vou pegar ela aqui, eu vou realmente desconstruir esse layout, apertar Ctrl C, volta aqui, ó, na cena com Tab e vou colar aqui com Ctrl V, tá? Se vocês solarem ela, ó, a nossa batatinha é exatamente isso aqui, tá? Vou fazer o que, né? Como ela veio do Photoshop já com essa rotação, eu vou apertar o R e vamos colocar ela retinha aqui. Aquilo que vocês podem imaginar como reto, né? E também centralizado, claro. Vendo? Vou colocar ela bem aqui no centro da nossa composição. Beleza, né? Dá o nome aqui de batata. Por enquanto, o que a gente vai fazer aqui é pré-compor. Vamos pré-compor aqui, ó, botão direito.
batata. Essa pré-composição, galera, pode ser deixando todos os atributos em batata, mas vamos fazer aqui, né, para vocês saberem resolver caso precisem. Coloca mover todos os atributos para nova composição. Isso daqui faz com que a batata, né, a batata que está em amarelo agora, isso daqui eu vou deixar sem cor, faz com que, se você entrar nessa composição da batata, ela tenha 1920 por 1080, né? Ela vai continuar com o tamanho que vê a composição. Mas aí a gente pode resolver fazendo o quê? Se você apertar Ctrl K, você abre as configurações da sua composição. E para aquele efeito do mosaico de movimento funcionar bem, né, a gente precisa fechar essa composição quase que no limite do nosso objeto. Como é que eu faria isso? Na largura, você pode diminuir, ó. Tá vendo? Você pode diminuindo aqui. Tem uma opção também de cortar que eu vou mostrar para você já, ó. Eu faria assim, ó. Eu diminuiria mais ou menos assim a largura e a altura. Tentaria fechar assim. Não precisa ser muito rente ali não, tá, pessoal? Pode ter uma folguinha ali pelos lados. Eu fecharia assim, ó. Dava um OK, ia colocar isso aqui centralizado, certinho aí no meio. Beleza, mas existe uma forma de você fazer isso também cortando, né? Que é o seguinte, se você vier nessa opção aqui, ó, região de interesse, e quiser fazer um corte, ó, presta atenção, ó, coloca aí certinho, deixa um pouquinho mais de espaço aqui, mais ou menos assim, você vai vir aqui, composição de corte na região de interesse. Então você vai cropar essa composição e aí depois você vem aqui e coloca centralizadinho, bonitinho, tá? Então olha só, colocou centralizadinho, bonitinho, se você apertar o Tab, ó, agora aquela sua composição, né? Você vê, ela ficou menorzinha, né? E era exatamente isso daí que a gente precisa fazer. Agora, para entender um pouco do efeito, né? Vamos lá, efeitos, mosaico de movimento, tá? No After Effects em inglês, Motion Tile, e você vai jogar ele lá. Olha só a ideia. Aqui você tem algumas outras opções, por exemplo, a largura de saída, que você abre para os lados, enfim, para o lado direito e esquerdo, e a altura da saída, né? Que você abre para o alto e para baixo. Eu não preciso de muito, então aqui largura da saída eu só completaria aqui o nosso layout, né? Então ele está realmente repetindo. E aí, para vocês entenderem o lance, né, de fechar a composição, por que eu preciso fechar a composição? Quando você entra aqui, ó, se eu abrir essa composição, ó, um pouquinho mais assim, ó, olha só, lá naquele efeito de mosaico, ele vai partir exatamente desse tamanho da comp. Então ele vai espaçar mais ali os seus produtos. Então a ideia é deixar, não precisa ser bem colado, mas também não precisa ser muito solto e espaçado ali, tá bom? Então eu vou dar um Ctrl S aqui. Esse daqui então, né, se você tirar o efeito, ó, ele tá quietinho lá, é uma batata só. Mas aí com mosaico de movimento você consegue fazer essa brincadeira. Aonde que a gente vai brincar? Com relação à posição, né, pra gente fazer uma coisa bem, tipo, invertida, né? Uma vai subir, uma sequência vai descer, outra sequência vai subir. A gente vai trabalhar aqui no centro do mosaico. Quando a gente joga isso aqui para baixo, vem todo mundo, né? Só que eu quero dar uma diferença de fileira por fileira. Cada fileira vai vir uma direção diferente. E aí a gente vai utilizar esse fase aqui, que é o efeito que vai dar tipo um offset, né? Vai inverter o determinado movimento que você está fazendo. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar um keyframe do centro de mosaico, ó, aperta a tecla U lá embaixo. Pode colocar mais ou menos em 15 segundos, né? Porque aí você deixa o negócio fluido bastante tempo. E aí você vai, cara, vamos descer essa composição aqui, ó. Enfim, tudo vai ser um teste, tá? Não significa que vai ser tipo 1660. Desce aí, pelo menos aí, sei lá, 2 vezes, ó. Deixa eu marcar aqui de novo, ó. 15 segundos, marca mais um keyframe. Vamos descer assim, ó. 1, 2, 3 fileiras. Vou descer 3 fileiras. Então, esse movimento que ele vai ter, né? Show de bola. O timing até ficou legal ali pra gente. Agora, pra gente fazer a outra fileira vir do lado contrário, né? A gente vai clicar aqui, ó, no fase. Pode apertar a tecla U para revelar ali, ó, o fase lá embaixo. No mesmo timing aqui, você vai criar mais um de fase. E esse fase aqui, ou ele vai ser negativo ou ele vai ser positivo. É questão de teste. Se eu colocar isso aqui menos, sei lá, menos 5 voltas. Vamos botar menos 5 voltas em 0 ali.
Olha só. Ó, acertei, né? Significa que se eu colocasse 5 voltas aqui, não ia ter tanta diferença, entendeu? Porque os dois estão descendo, né? Na verdade, eu quero os dois subindo. Então, menos 5 aqui funcionaria bem, ó. Tá vendo? Ah, mas esse daqui tá descendo um pouquinho mais rápido do que esse daqui que tá subindo. Então, vamos ver. Olha só. Tá vendo? Já ficou um pouquinho melhor. Mas, enfim, para resumir, você que quer fazer esse efeito invertido, vai no centro do mosaico, né? E no fase. O fase é o que vai fazer você inverter a parada toda ali. Então é isso, ó, fica um movimento interessante. O que é legal desse efeito é que se eu tenho a batata aqui centralizada, né, no meio, ó, vamos botar ela centralizadinha aqui, ó. Eu posso também mexer na rotação dessa batata. Se eu rotacionar ela aqui com R, ó, tipo negativamente, tá vendo? Igual a gente tem naquele nosso layout, tá vendo? É isso aí, ó. Eu tô quase chegando, tá vendo? Esse batata aqui em cima, se eu colocar na mesma rotação, a gente chega no melhor resultado. E olha só, tá aí mais uma cena, né? Que não é tão complicada, mas é um insight legal que vocês podem tirar. Uma coisa que vocês precisam ficar ligados, tá vendo? Ó? Aqui cortou um pouco, né? Então, no mosaico de movimento, você vai aumentar aqui a altura da saída, beleza? Na altura na largura da saída não precisaria mexer, e aí a gente tem o efeitinho da batata se mexendo lá embaixo. Realmente aqui eu poderia tirar essas visualizações, lembrando sempre, não apaguem, né, os arquivos que já existem dentro de um PSD que você recebeu. Pode pegar aqui, ó, e esconder, simplesmente tira a visualização e esconde ele, porque caso você precise utilizar de novo, ele vai estar lá quietinho. Então essa cena é isso aí, o background, né, e as batatas ali se movendo, ó. A única coisa que a gente vai fazer depois é fazer uma brincadeira de troca de cor do background, né, de acordo com a trilha sonora. Isso é uma coisa também que dá uma dinâmica muito fera aí para os vídeos, beleza? Então vamos lá, volta aqui com o Tab na cena do 3, né, do refri, ó. Então já tem a primeira cena do refrigerante, a segunda cena da batata. Nessa cena aqui, então, que já tá no time certo, é a cena do Whopper, beleza? Aí, cara, vamos lá. Essa é uma cena tranquila também de fazer, beleza, galera? Vou entrar aqui, ó. Então, para vocês entenderem, eu tenho ali o background, a sombra do hambúrguer, o hambúrguer em si, que na verdade é um papel, ó. Praticamente isso. O que dá a sacada do papel é esses dois aqui que estão por cima, né? O light e o shadow. Olha só. O light e o shadow, beleza? Logicamente um design monstro feito pelo Fixgu, já pensado numa animação que eu já queria fazer aqui, né? Que é, assim, o vídeo do Burger King que a gente está produzindo aqui, obviamente, galera, foram feitos baseados em outras referências que já existem da nova marca, né? Essa é uma marca que foi lançada recentemente, tem uma identidade visual, tem um brand lá de todos os elementos que eles utilizam e também tem vídeos, né? Já existem vídeos baseados nessa nova identidade. Então a gente está fazendo um vídeo aqui que trabalha em cima dessa nova identidade, mas que não perca a nossa autoria e originalidade de animação, tá bom? E aí embaixo aqui os elementos que a gente vai precisar utilizar. Perfeito. Quais são os elementos que eu vou animar aqui? Cara, todos esses elementos que estão aqui por baixo, né? Que estão dentro da composição de elementos. Eu faria, para deixar um pouquinho mais fácil, era o seguinte, entraria aqui nos elementos, seleciona de cima para baixo aqui com Shift, ó, aperta Ctrl C, e aí na cena do hambúrguer você pode colar, tá? Pode colar aqui, ó, pode até mudar a cor, para vocês não se confundirem, sei lá, vamos colocar ciano, né? Lembrando que ele tem que estar acima do hambúrguer, beleza? E abaixo daquele shadowzinho que a gente tem, porque quando a gente movimenta, ó, qualquer objeto que a gente movimentar, tá vendo? Ele, fica ali interessante, parece que ele tá entrando por cima do hambúrguer e tipo, meio que por dentro do hambúrguer, né? Enfim, é um efeito que fica bem legal e aliás foi baseado na referência também. Esses elementos, então, a gente pode tirar a visualização e esconder, certo? E aí vamos brincar
nas animações. Galera, a parada é a seguinte, a gente vai utilizar aqui movimentações de posição, tá? Todas elas vão ter movimentações de posição. Então eu vou apertar, seleciona todo mundo nesse caso, aperto o P. Vamos criar um primeiro keyframe e aí nessa cena aqui vai ser importante a gente entender o ritmo da música, né? Porque a gente vai fazer uma brincadeira de posição exatamente de acordo com a batida que está tocando lá na trilha sonora. Então vamos lá, vou voltar aqui na cena. Como a gente inicia essa cena 3C, né? Exatamente nesse momento aqui, olha a sacada de novo, ó. Ctrl Shift D para cortar, Ctrl C para copiar, Ctrl Z você volta ao normal e aí dentro da composição você joga ela aqui na frente, ó, Ctrl V, tá vendo? Joga ela aqui na frente, porque aí a gente tem o exato momento da trilha sonora. Volta lá na composição, tira aqui o volume para você não aumentar o volume absurdamente. E é isso, agora a gente pode brincar e a gente tem o time exato aí da trilha sonora que a gente precisa, né? Uma coisa importante é que antes da gente fazer essas animações aqui de posição, a gente fazer as marcações das batidas, né? Assim como a gente fez lá na cena 2, né? Se não me engano, fazer as marcações das batidas que são importantes para a gente fazer essa brincadeira, como se os elementos ali do background estivessem dançando junto com a trilha. Vamos lá. No del del de novo, tá? Ó, batida importante. Page up, page down também aqui, ó, para você achar o momento exato. Se você quiser, pode usar a tecla L, né, para abrir as formas de onda, né, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu cortaria aqui, ó. Beleza? Corta aqui um asterisco para marcar. Aqui mais um, ó. Marca mais um. Marca mais um dessa segunda batida. Marquei. E é isso. Aqui, daqui para lá, então, já seria outra cena, né? Que é a cena dos LEDs. Então, eu tenho essas batidinhas aqui, ó. Quatro batidinhas. Daqui para lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou Ctrl Shift D. Vamos deletar, porque a gente não vai utilizar, né? A única coisa que a gente vai utilizar é esse compasso aqui. Então, é isso, ó. Vamos brincar então. Se eu tenho os momentos exatos aqui de batidas, então a gente pode já brincar aqui, ó. Marca um keyframe de posição em todo mundo. Uma coisa que a gente vai brincar bastante aqui é com a diferença de um frame ali no keyframe que a gente vai utilizar de posição, para a gente ter um movimento muito forte, né? Porque quando a gente tem um movimento de batida, esse movimento tem bastante precisão, então vocês já vão entender. Olha só. Esse primeiro movimento, então, todos esses primeiros keyframes, né? Eles vão ter uma posição variada, tipo, um pode vir da direita para a esquerda, o outro de baixo para cima. Basta você entender da onde que ele está vindo, né? Então, por exemplo, esse elemento aqui da ponta, nesse primeiro momento ele pode vir de fora, né? Então, olha só, se ele vier de fora aqui, ele vai fazer esse movimento. Beleza? Show de bola. Vamos pro próximo. Esse daqui tá vindo lá de fora, né? Poderia vir lá de fora também. Então, esse daqui vai lá para fora. Esse terceiro, deixa eu só colocar outros aqui, ó. Esses dois, por exemplo, né? Esses dois aqui de cima podem vir da esquerda para a direita. Então, seleciona os dois, ó. Joga aqui para a esquerda, sacou? Então ele vai ficar ali certinho. Esse elemento aqui, ele pode começar daqui de baixo, ó, porque aí você vê que os elementos eles não vão se bater, né? Eles vão ter uma movimentação, ó. Quando um entrou, o outro já tá saindo, né? Tipo, a gente tem que fazer, eu acho que a sacada legal aqui é não deixar os elementos se encostarem. Vamos fazer assim. Esse próximo aqui de baixo, então, ó. Tá vendo, ó? Ele foi lá de baixo para cima, então esse aqui também vem de baixo para cima. Sacou? De baixo para cima. Esse daqui, esse elemento, tá lá, né? Então, se ele tá vindo da esquerda para a direita, esse também vai vir da esquerda para a direita. Todo mundo vem junto.
Esse daqui de baixo, eu tô trabalhando com esse solo, né, galera, para não confundir muito a cabeça de vocês. Esse subiu, né? Olha só, esse tomatão aqui pode vir da esquerda também, junto com aquele queijo, né? Tá vendo? Fica interessante, ó. Esse daqui da ponta lá de cima, acho que esse daqui pode vir da direita, ó. Pra gente fazer um pouquinho diferente. Ele vem lá da direita, certo? E esse último aqui, que tava... Deixa eu ver. Esse daqui pode vir de cima, ó. Tá vendo? Pra gente fazer um pouquinho diferente desse, um vem de baixo, o outro vem de cima, sacou? A gente vai brincar somente com esses movimentos aqui, beleza? Agora vamos lá. Esse editor de gráficos, como é que a gente pode fazer? Olha só, pensa bem. A gente está trabalhando na estrutura de batida, né? Então olha só, a batida que a gente tem aqui, ó. Como é que eu faria essa batida aqui? Cara, precisão total, porque é um movimento de pá, tá ligado? Então, editor de gráfico de todo mundo. Você vai selecionar todo mundo aqui, ó, e vai arrastar para a esquerda. E de novo, seleciona todo mundo e arrasta aqui para a esquerda, tá? Não precisa ser 100% não, 98%, olha só. Sacou? Então ele já começa com um movimento bem forte, ó. Beleza, primeiro movimento então. Agora a segunda batida, né? A segunda batida inicia nesse ponto. Então o que eu acho que seria mais interessante a gente fazer? Todos esses keyframes aqui, né, que são keyframes de entrada, pode ir um framezinho para trás, ó. Sacou? Um framezinho para trás. E aí, nesse keyframe aqui, a gente coloca mais uma vez, marca, né? Então, foi o que eu expliquei para vocês antes. Nesse movimento de dançar aí junto com a trilha, isso aqui é legal de fazer. Essa diferençazinha de um frame, porque aí a gente sempre vai ter aquela posição com precisão, né? Então, vamos lá. O próximo keyframe é onde? É aqui, né? Bom, se eu já sei que eu já vou utilizar essa sacada de um frame, então eu já vou fazer, ó, com um frame para trás, beleza? Marca aí. Show, vamos lá. Nesse primeiro movimento, então, ele vem assim. Desse daqui para lá, então eles vão voltar, né? Então eu vou fazer de novo o mesmo movimento, tipo assim, esse daqui, ó, esse vai voltar para lá, esse daqui vai voltar para lá, para fora, esse volta para a esquerda, esse daqui também volta para a esquerda, e esse daqui, que na verdade subiu, né? Cadê? Esse aqui volta para baixo, esse volta para baixo também, o tomatão, cadê o tomatão? Ó, esse daqui lá de cima, né? O lá de cima volta para a esquerda. Tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, né, para copiar os keyframes, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, galera. Quem sabe faz aí, porque senão pode dar um leco-teco aí no mente. Vamos lá. Esse daqui, então, é o lá de cima, né? Esse daqui de baixo é o tomatão. Pode vir da direita ali. Esse daqui vem lá de fora. E esse daqui sobe, tá? Então, lembrando que eu estou marcando nesse último keyframe aqui. Olha só como é que já fica o movimento, ó. Sacaram a ideia? Olha o movimento de precisão que a gente vai precisar fazer ali. E olha como é que fica bem dinâmico. Vamos lá, por que não pegou tanta precisão? Tem que selecionar, né, esses daqui finais. Vai no editor de gráficos. E aí, ó, esse pedaço, ó, você vê que tem dois keyframes aqui. Tem esse ponto e tem esse. Esse daqui, então, você vai arrastar tudo para a esquerda de novo, para a gente fazer novamente aquela precisão do movimento. Olha só como é que fica bem mais interessante. Sacaram a ideia? Beleza, show. Agora, de novo, marca mais uma leva aqui, todo mundo, né, até lá embaixo. E aí, esse movimento aqui é um pouquinho mais rápido, né? Pam, pam. Vem aqui no momento de batida, pula um frame para trás, marca todo mundo e de novo, vamos voltar para a posição que eles estavam, né? Então, de novo, esse daqui, ele vai entrar. Se você já quiser, por exemplo, copiar esse aqui, ó, olha só o que a gente pode fazer, ó. Posso copiar esse aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar lá. Esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, vai colar lá. E aí você vai fazendo isso aí, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, até o último lá embaixo, tá?
que ele sempre cola, né, no momento em que você tá a sua agulha, né? Então ele tá colando lá naquele keyframezinho da frente. Beleza, ó. Funcionou? Vamos ver. Show. Agora só ver se o editor de gráficos tá legal, né? Ele não tá totalmente preciso. Vamos dar uma ajeitada nisso aqui para a esquerda. Mas é isso. Show. Então, um frame para frente, vamos marcar todo mundo de novo, né? De novo aqui. E aí, naquele último lá, você pode finalizar, tá, pessoal? Porque aí a gente vai trabalhar nesse daqui tranquilamente para o outro lá finalizar. Vamos lá. Se eu tô aqui, nesse daqui, então eu tenho que voltar, né? Daqui, então, a gente vai voltar, ó. Trouxe daqui para cá. Desse daqui para lá, então a gente vai voltar. Deixa eu pegar. No caso, a gente vai copiar esse keyframe aqui, tá, pessoal? Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Vamos até lá embaixo fazendo isso, vamos ver se já vai funcionar dessa forma. Então, é tipo assim, não embolar a cabeça de vocês, galera. Eu só tô fazendo um movimento de vai e vem, né? E aí eu tô adiantando o meu processo aqui com copiar e colar dos keyframes. Vamos ver se funcionou. Aqui não funcionou, veja bem, Ctrl Z em todo mundo. De novo. Esse daqui então tem que voltar para lá, é nesse daqui, né, no caso, que a gente tem que mexer. Então vamos lá. Esse daqui vai para fora, esse daqui para a direita, esse daqui vai para a esquerda, esse também vai para a esquerda. Esse daqui volta para baixo, esse também volta para baixo, esse daqui que é o de lá de cima volta para a esquerda. O importante é não se perder, né, nesse processo aqui. Vai para a direita, pode até um pouquinho mais. Esse daqui vai para fora, né, lá de cima, e esse daqui sobe, tá? Agora sim, ó. Show de bola? Deu para entender, né? Então é isso. Vai e volta. O importante é entender o editor de gráficos sempre, volta aqui, ó. O editor de gráficos sempre com a precisão total, né? Porque a gente está trabalhando com batidas, aí eu acho que fica uma parada mais interessante, ó. Se você achar que esse movimento ele pode ser um pouquinho mais preciso, tá um pouquinho diferente da batida, ó. Você pode pegar todos esses keyframes, todos esses daqui, ó. Não precisa nem selecionar aquele primeiro não, ó. Você vai vir aqui, vai colocar um frame para trás, ver se ficou melhor. Tá vendo? Questão de um framezinho, eu particularmente já achei que ficou um pouquinho mais exato na batida, tá ligado? Show de bola. Então, é um movimento que a gente tem, ó. Se você tirar todo mundo do solo, você já consegue perceber que o efeitinho ali, que ele pega, né, ali por dentro do hambúrguer, ó, fica bem interessante. Beleza? Uma coisa que a gente vai fazer para ficar legal aqui é o seguinte, ó. O hambúrguer, a sombra, né, o background deixa... O shadow e o light, né, eles vão estar colados em uma coisa só, tá vendo? O hambúrguer, então, a gente vai fazer um movimento de rotação em loop out, né, e ele vai ficar, tipo assim, mexendo bem devagarzinho. Eu vou colar a sombra, essa luz e essa sombra, do caso, a gente tem duas sombras, né? Vou colar esses três elementos lá no hambúrguer, tá? O hambúrguer, então, eu vou colocar em laranja. O que a gente vai fazer, ó? Quando a gente rotaciona o hambúrguer agora, todo mundo vem junto, né? É isso aí que eu preciso fazer. Então, se eu vier aqui criar um keyframe de rotação, marca um keyframe de rotação, 12 frames para frente, né, que é a metade de um segundo, marca mais um, e lá para um segundo marca mais um. Qual é a sacada que eu quero fazer aqui? Uma leve movimentação de rotação, quem participou da primeira maratona sabe o que eu estou falando, e é tipo assim, tipo, menos 0,2. Olha só, ou então menos 0,4.
é um movimento minúsculo. Aqui é menos 0,4 e aqui é 0,4, tá? 0,4 menos 0,4 e aqui 0,4. É só para inverter, né? Se aqui começou em positivo, aqui vem para o negativo e aqui volta para o positivo. Então ele vai fazer aquele movimentozinho, sabe, de rotação bem leve, né? Bem pequenininho, mas uma coisa que vocês precisam entender. Deixa eu tirar a trilha, né? Se eu deixar só nesses keyframes, ele vai ficar rotacionando, né? Tá vendo? Ele fica rotacionando. A ideia é que a gente faça com que aquele movimento pausado, né? Um negócio bem mais paralisado assim. Então você vai selecionar, vai apertar o botão direito nos keyframes e alternar quadro-chave de retenção. O nome em inglês é Toggle Hold Keyframe, que aí ele trava, né? Ele sempre vai ficar travado, ó. Uma coisa que a gente vai utilizar aqui é uma expressão de loopout, né? Para quê? Para isso daqui ficar com esse movimento assim, infinito, né? Não parar nunca. Então você vai vir aqui no reloginho, pressionando Alt, dá um clique, né? Ele abre a caixinha de expressão aqui, ó, ficou vermelho. Só que aí você vai adicionar uma expressão que já existe, né? Nessa setinha, você vai vir aqui em Property. Esse último loopout Cycle Duration, tá? Esse último grandão aqui embaixo, ó, Loopout Duration, Cycle Duration. Clica, pode dar um clique aqui fora, e aí ele, né, vai manter esse movimento, ó. Vê se vocês percebem. Olha só, tá vendo? Ele tá bem devagarzinho ali mesmo. Ah, o tempo de meio segundo ficou muito devagar. Quer aumentar um pouco mais, deixar um pouquinho mais rápido? Ó, seleciona, pressiona o Alt, vem no último keyframe e arrasta para a esquerda, ó, tá vendo? E aí você consegue fazer um negócio mais serelepe, sacou? Então eu vou deixar assim, vou deixar um pouquinho maior. Acho que assim já fica um movimento mais interessante. Entenderam a sacada? É uma expressão na rotação, onde a gente só faz esse movimentozinho. Já fica interessante. Vamos tirar tudo aqui, ó. Ver como é que tá. E botar a trilha também, né? Obviamente. Ficou interessante, né? Show de bola. Então é isso, ó. Para a cena 3C, né, no caso, que é o hambúrguer, olha só como é que a gente já deu uma dinâmica bem legal aí nessa cena 3 completa, né? Uma coisa que eu não posso deixar de comentar é o seguinte. Essa posição aqui do refri, olha o editor de gráficos dela como é que tá, né? É aquele que eu só peguei aqui pro lado e arrastei pra esquerda. Só que, pô, se eu vou fazer uma transição naquela outra cena lá de trás, na primeira, né? E essa é uma transição de corte seco, tipo, dentro de uma batida, esse primeiro movimento aqui também teria que ser de precisão, né? Total. Porque aí ele já chega batendo na tela, ó. Sacou a ideia? Beleza. Agora, vocês percebem que assim, cara, se esse time que eu tenho aqui, né, esse primeiro compassozinho é pro hambúrguer, é pra batata e pro refri, no caso, né, o hambúrguer é mais pra frente. Como que a gente pode deixar isso aqui um pouquinho melhor, né? Porque esse timing que a gente está colocando de metade do tempo pro refri e metade pra batata não tá tão legal, né? Porque ele tá exatamente no momento ali de metade, né, do tempo. E aí, como a gente resolveu isso aqui na animação? Cara, e se eu utilizasse 4 batidas aqui e eu tivesse pelo menos 2 aparições de cada objeto, né? 2 aparições do refri, 2 aparições aí da batata. Como é que eu poderia fazer isso? Vamos achar a batida aqui de novo, ó. Ó, vou achar de novo as batidas. Aqui é uma batida legal, vamos ver aqui no Waves, ó. Marca o asterisco. Aqui tem mais uma. A mesma coisa daquela batidinha ali do hambúrguer, tá? Tan, tan. Tá vendo? É isso aqui. Eu tenho uma batida, 2, 3,
4. Então, a cada batida dessa aí, eu posso aparecer com um objeto diferente, né? Então, a gente vai brincar um pouquinho com essa dinâmica da trilha sonora também. Beleza, agora como é que eu posso fazer isso? Se eu pegar essa batata e jogar aqui, nesse primeiro momento, ó, olha só. E aí, nesse outro momento aqui, eu ter o refrigerante finalizando, como é que eu poderia fazer isso? Eu vou vir aqui na batata, Ctrl Shift D e simplesmente corto. Só corto. Até onde? Até a próxima batida, né? Então, eu tenho um momento para o refri, um momento para a batata, um momento para o refri e um momento para a batata. Beleza? Se você quiser fazer isso daqui, ó, nesse momento aqui, o refri ele já estiver chegando aqui no final, né? Todos esses textos, a gente pode mexer aqui no timing, né? Por exemplo, se eu pegar isso daqui e colocar meio segundo, né? Nesse seletor de intervalo, que é o máquina de escrever, olha só como é que já ficaria melhor. Isso daqui eu colocaria para cá. Aqui eu colocaria meio segundo de novo. De novo, aqui eu colocaria meio segundo, ó. Sacou? E aqui, meio segundo de novo para terminar ali no 2, ó. Porque aí, esse tempo aqui do final, ó, tá vendo? Onde eu vou ter o refrigerante de novo, aquele texto do refri já tá quase finalizando, né? Não seria legal eu, acabar a parte do refrigerante com esse texto na metade. Então eu já resolvi o meu problema. Sacou a ideia? Olha só como é que já deu muito mais dinâmica, né? Beleza? Agora vamos fazer uma parada bem... uma coisa que complementa bastante, né? Quando você trabalha com trilha sonora, ritmada, música ali, né, que tem coisas na batida que vai trocando de cenas. Uma coisa interessante que você pode fazer é trocar a cor do background toda vez que bate alguma batida. Então, por exemplo, se eu tenho vermelho aqui, eu poderia trocar esse background da batata, né? Pelo menos esse primeiro background, para um laranja, por exemplo, né? Tipo, background, ou então o marronzinho, né? Do background que a gente já tem lá na paleta. Então vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, ó, você vai fazer o seguinte: lá no background você vai jogar o efeito chamado preenchimento. No After Effects em inglês é fill, tá? Fill, ó, você vai escrever assim, ó, fill. Beleza? Preenchimento. Joga o preenchimento, tá? O preenchimento já é vermelho, ó. Isso daí tá no preenchimentozinho. Posso até pegar a mesma paleta e tal, mas o preenchimento já vem vermelho. Só que esse vermelho aqui eu quero transformar em quê? Clica na paleta, pega aqui o conta-gotas e coloca o marronzinho. Então o primeiro background da batata, ó, vai ser o marrom. Que aí a gente já tem uma troca de background, já fica interessante, olha só. Sacaram a ideia? Aí vamos lá. O próximo que eu vou trocar então é esse aqui do refri. Só que aí eu preciso jogar também o preenchimento aqui embaixo. Vocês vão entender o porquê que eu estou jogando preenchimento no background, tá? Presta atenção. Se nesse momento aqui era vermelho, né? E tipo, esse pequeno trecho da trilha aqui eu quero colocar ele com outra cor, qual é a cor que eu posso colocar? Eu acho que ficaria legal o verde. Então, por exemplo, se eu trabalho aqui com o keyframe de cor desse preenchimento, ó, cria um keyframe, né? Pode apertar a tecla U, tá vendo? Esse aqui tá no keyframe vermelho. Vou criar um keyframe vermelho lá na frente também, tá? Desse momento para lá, eu quero uma outra cor. Então eu faria o quê? Nesse keyframe aqui eu colocaria o verde, ó. Então quando você troca, tá vendo? Esse keyframe aqui já troca para o verde. Só que aí tem um porém. Como a gente está no keyframe tradicional do After Effects, né, aquele losango, ele tem um movimento constante, ele vai ficar num degradê. Não é isso que a gente quer. Ó. Sacaram a ideia? A gente quer o quê? O mesmo conceito daquela rotação que a gente acabou de fazer do loopout, que é o quê? Selecionar, botão direito, alternar quadro-chave de retenção. Então ele retém o vermelho até chegar um próximo keyframe. Então o próximo keyframe é o verde, ó. Sacaram a ideia? Então a mesma coisa eu vou fazer no batata. Na batata lá que tá marrom. Nesse momento aqui da batida, ó, posso clicar aqui dentro, ó. Nesse momento aqui eu vou criar um keyframe de preenchimento. Aperta a tecla U lá embaixo. Lá na frente marca um keyframe para cravar.
seleciona, botão direito, quadro-chave de retenção, Toggle Hold Keyframe, e aí nesse segundo keyframe, então, qual é a cor que a gente pode usar? Vamos usar o laranjinha, né? Olha só, tá vendo? Retém o marrom até chegar num próximo keyframe. E aí lembrando, né? Quando a gente está trabalhando, se ligar nesse ponto da agulha, ó, se eu apertar o Tab, ele está exatamente no momento que vai trocar a batida, tá? É isso. Sacaram a ideia? Então, troca de background, de cor, né? Troca de cor de background com a batida da trilha sonora é uma combinação assim perfeita. Esse é o movimento que a gente tem. E aí, vamos ver como é que está o nosso projeto, né, no geral, porque aqui nessa cena 1, existe uma coisa também que a gente pode fazer, assim, seguindo esse mesmo conceito, né, de trocar a trilha, de trocar a cor do background, porque a gente tem uma batida aqui, ó, tá vendo? E que deu uma dinâmica legal também para essa primeira parte, tá? Então a gente vai trabalhar aqui de novo, nessa cena 1, só para a gente usar esse mesmo conceito, né, de troca de cor de background, ó. O background está aqui embaixo, laranja, certo? E aí a trilha sonora, nesse finalzinho, ó, se você reparar, ele tem essa elétrica, né? Vamos dizer assim. Que começa mais ou menos aqui, ó. Então vamos marcar o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Olha só. Então, nesses momentos aqui das batidas, né? A gente vai modificar a cor lá do background, né? Então, olha só. O primeiro keyframe está aqui. De novo, vamos utilizar o preenchimento, ó. Ele vai mudar para o vermelho, mas você pode tirar o preenchimento. Pega a cor aqui laranja e volta o preenchimento, tá, galera? Isso é um negócio legal aí para facilitar a sua vida. Vamos lá, marca um keyframe, né? De cor nesse primeiro marcador. Seleciona aqui, aperta a tecla U. Lá na frente, então, deixa o laranjinha marcado. Já vamos colocar aqui, ó, botão direito, Toggle Hold Keyframe, alternar quadro de retenção. E aí, nessa cor aqui, agora a gente vai brincar não só com a cor do background, a gente pode brincar também na cor do texto, beleza? Então, vamos lá. Essa segunda cor aqui eu poderia trocar para o vermelho, né? Paleta de cor, troco para o vermelho. Nesse segundo aqui, eu trocaria... não posso trocar para o marrom, tá, pessoal? Porque a mãozinha que está aqui embaixo, ela é marrom, então não faz sentido. Então, do vermelho, eu iria para esse bege, tá? E aí, nesse caso, a gente trocaria a cor do texto. No próximo, eu voltaria... Calma aí, tá querendo fechar. Beleza, meu After Effects fechou. Calma aí, galera. Vamos voltar aqui. O After Effects fechou, mas é isso. Vamos ter que continuar do nada. Acho que eu apertei algum botão aqui. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Será que eu salvei? Ele ainda perguntou para eu salvar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Abre aqui o projeto. Há 7 minutos atrás, não deve ter feito tanta coisa assim, né? Esse daqui eu vou ter que trocar a cor de novo, né? Vou fazer aqui rapidinho, pessoal. Preenchimento, tá? Nesse primeiro aqui era vermelho, nesse daqui era verde. Olha só a rapidez da parada, ó. Toggle Hold Keyframe. Nesse daqui vai ficar verde. Cadê o arquivo? Nesse aqui fica verde. Na batata, a mesma coisa, ó. Ctrl C. Na batata ele começa então marrom. Deu marrom. Vamos ver onde que bate aqui, ó. Começa marrom e nesse momento aqui ele vai trocar para o laranja, tá? Aperto Ctrl S, olha aí a doideira, né? Não estava apertando Ctrl S. Vamos lá. Só confere aqui.
Show. Vamos voltar lá na cena então. Naquela primeira cena, a gente vai trazer aqui o background, que era laranja. Você vai jogar o preenchimento. Tira aqui, pega a paleta. Aciona de novo. E vamos lá. Pegar aqui a trilha sonora, né? Que é aqui. Primeiro. Segundo. Terceiro. E quarta batida, né? Então, a partir desse momento aqui, a gente vai fazer um keyframe. Lá na frente, marca mais um para cravar e toggle hold keyframe. Tá? Rapidinho a gente faz. Nesse momento aqui, então, a gente trocaria... a gente trocou para o vermelho, né? Nessa segunda batida, a gente trocaria para o bege. Nessa terceira batida aqui, eu trocaria de novo pro, sei lá, pro vermelho. Não poderia colocar marrom, né? Eu vou colocar verde aqui pra gente fazer uma coisa interessante. E na última eu voltaria pro laranja, tá? É isso, né? Trocou ali. Pam, 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 pam. Beleza. A mesma coisa eu faria o quê? No texto, né? No texto do exagero. Então eu vou pegar aqui, ó, preenchimento. Copia, pode copiar. Cadê o texto? Exagero, né? Esse exagero, na verdade, pode ser o erro já, tá, pessoal? Só esse daqui, porque esse E, X e A não vão aparecer mais, tá bom? Então, pode só colar aqui, vai lá no início, ó, Ctrl V, tá? Lembra aqui que eu copiei, apenas copiei lá o nosso efeito de preenchimento, só que essas duas cores aqui, ó, pode selecionar, essas duas cores serão o begezinho, né? É o textinho que a gente tem, ó. Tá vendo? A primeira cor seria o bege. Quando ele trocar para o vermelho, pode continuar o bege. Quando ele trocar para o bege, esse texto aqui vira vermelho, tá? Olha só, tá vendo? Fica interessante. Ó. Troca, fica vermelho. No verde, aqui no verde ele pode voltar para o bege, certo? E aqui no laranja ele continua bege, né? Então acho que poderia ficar assim até o final, ó. Tá vendo como é que dá mais dinâmica, né? Uma parada bem simples que a gente faz aí. Show de bola, né? Então a gente tem nosso projeto praticamente montado. Eu vou explicar para vocês o lance agora da transição, né? Da cena 1, no caso da cena 2 para a cena 3, né? Porque a gente tomou ali o espaço. Agora vamos lá, qual é a sacada aqui, né? Essa cena 3 já tá pronta, ó. Essa cena 3 aqui já tá pronta, e aí peguem a sacada comigo. Se eu tenho movimento na cena 3 vindo da direita para a esquerda, ó. Qual o movimento que se eu fizer aqui na cena 1, poderia encaixar como uma transição de corte seco ou uma transição de câmera. E é aí que entrou o lance de criatividade, né? Quando a gente faz aqui, eu tenho um elemento vermelho nessa cena 2, né? Que é o líquido do meio. E aí, a próxima cena, eu tenho um background vermelho. E se eu fizesse esse líquido vermelho aqui se transformar no background vermelho da próxima cena, né? Então, essa foi uma sacada. Vou clicar aqui na cena 1, vamos fazer essa parada aqui, ó. Aqui, né, é o momento da batida, ó, onde a gente vai trocar para outra cena. Até colocar aqui, ó, cena 3. Aqui é onde a gente entra a cena 3. Aqui é onde entrou o corte seco, né, que na verdade é o dissabor. Só para vocês saberem onde a gente está. Beleza, vamos lá. Então, o dissabor entrou. Na cena 3 a gente vai cortar. Então a sacada vamos trabalhar no corte seco de novo e vamos fazer com que esse ponto da cena 3 seja o momento de transição para a próxima cena, realmente, transição de corte seco. Vamos lá, uma coisa que eu vou fazer aqui esse vermelho aqui que é o tomate, a gente consegue trabalhar aqui dentro, ó, conteúdo, forma, traçado. Tudo que tem reloginho a gente pode animar, certo? E aqui, como a gente não tem como animar o traçado aqui, ó,
aqui embaixo a gente tem o reloginho realmente na largura do traçado. Então, se o momento de transição é aqui, e eu marco um keyframe exatamente aqui, eu teria que trazer isso aqui um pouco mais para cá, né? Sei lá, ó, de 5 segundos ele ia para 4 segundos, e aí sim eu marcaria mais um. Então, desse ponto aqui para frente, eu ia fazer o quê? Ia aumentar de 75 pixels, né? Que ele tem lá em cima, até ele tomar a tela inteira, ó. Olha só. Tudo bem, o verde e o bege tá ali na frente, não tem como, né? A gente colocaria ele por cima, mas olha só. Tá vendo? Eu ia chegar até 409, vamos supor. E aí, esse vermelho estaria por cima do alface, tá? Mudou um pouquinho de nada ali, mas não tem problema, ó. Joga por cima do alface, porque aí quando ele abrir, ele vai abrir por todo mundo. Então é isso. Entrou o Liquid, subiu todo mundo de sabor, e a partir desse momento aqui, né, vamos dizer assim, 1 segundo antes de trocar para a cena 3, a gente tem isso daí, começa a aumentar. Beleza, essa é a primeira sacada. A outra sacada é o que? Nesse mesmo momento aqui, vamos fazer no mesmo time, né? Nesse mesmo momento, aquele objeto nulo lá que aumenta a escala, lembra? Que ele aumentou a escala e cresceu todo mundo. Se eu pegar isso daqui, ó, nesse mesmo momento que a gente marcou o primeiro keyframe ali do traçado, e adicionar Shift P de posição, a gente vai criar um keyframe aqui, e aí lá no último frame, né, que é o corte seco que a gente vai fazer da outra transição, a gente vai fazer um movimento de posição. E aí a sacada monstra tá aqui, galera. Foi o que eu falei, se na cena 3 a gente tem um movimento chegando da esquerda para o meio, da direita para o meio, como que eu posso fazer um movimento aqui para que ele pareça que seja uma coisa só, né? Eu faria esse dissabor saindo para a esquerda, né? A gente faria esse dissabor saindo para a esquerda assim, ó. Sacou? E aí quando entrasse esse aqui, ia parecer que é um movimento só. Mas vamos lá, dentro aqui da cena, o movimento de posição então é desse ponto aqui para lá, esse dissabor, né? No caso ele está levando todo mundo, né, que está linkado no objeto nulo, ele vai levar o dissabor, o tomate, enfim, vai levar todo mundo. Aí, nesse caso aqui, eu jogaria isso aqui para a esquerda, ó, até sair o dissabor, beleza? Bom, saiu o dissabor, isso daqui fica estranho, né? Por que fica estranho? Porque a gente precisaria aumentar o tamanho, né, que a gente tem ali do nosso líquido vermelho, tá? Esse tamanho do líquido vermelho você pode aumentar aqui, ó, você vem na caneta, dá um clique aqui nessa ponta e aí segurando o Shift, ó, você só coloca para o lado, que ele não vai mais do que isso aqui, né? Ele vai conseguir ficar ali mesmo. Vamos lá, desse ponto aqui para lá então ele vai para o lado, certo? Show. F9 aqui e F9 lá no traçado, né? Que você acabou de marcar aí, ó, no traçado do vermelho, você aperta aqui F9 também. Esses dois, então, vão ter o mesmo timing e aqui que é a sacada do corte seco, certo? Lembra que naquela cena 3, a gente tem essa posição aqui, ó, do refri, ó. Ela entra com um editor de gráfico de precisão. Então, se isso daqui é a metade de um gráfico com um pico de velocidade no meio, como é que seria o gráfico dessa cena aqui, ó? Como é que seria esse gráfico, né? A gente traria isso daqui para a direita, né? Faria isso aqui, ó. A gente faria a metade do gráfico na esquerda, nesse caso. Então, isso daqui é ter um movimento bem devagar, ó, até fechar lá em cima. Sacaram a ideia? Entenderam? Então, olha só. Eu nem precisei mexer, tipo, nem precisei olhar, né, como é que ficaria. Eu já posso vir na montagem das cenas. E aí, esse pedaço aqui do corte seco já faz a transição imaginária e quase nem consegue perceber, né? Olha só a sacada. Então, parece que eu tenho uma câmera que realmente está ali filmando o dissabor e ela começa a ir para o lado. Quando ela vai para o lado, ela pega a cena do refrigerante. Então, assim, é uma transição que pode ser pensada dentro da própria cena ali, né? Sem que você precise, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer essa transição aqui por cima? Sacaram a ideia? Beleza, aqui só tomar cuidado, porque aqui, ó, vendo?
Esses daqui de baixo é legal que a gente joga um pouquinho para frente também, ó. Vamos lá, vamos nos líquidos. Esse daqui, o verde, né? Esse verde você pode jogar um pouquinho também. O bege, clica aqui e arrasta com Shift. E o marrom também, ó, clica aqui e arrasta com Shift. Só para a gente ter aquele movimento contínuo. E ali começou a entrar também, ó, o laranja, tá vendo? Tanto esse laranja aqui de cima quanto esse bege aqui de baixo, eles estão deixando aparecer o outro texto. Então, vamos consertar isso aí, ó. O bege lá de baixo, segura aqui, arrasta com Shift. E o laranja, que poderia estar laranja aqui, para vocês não se confundirem, pega aqui e arrasta para lá. Só para não deixar pegar aquele textinho lá no fundo, tá? E é isso, ó. Imperceptível, né? Ninguém vai imaginar que foi um corte seco ali. Um negócio que a olho nu quase ninguém percebe, ó. Parece que realmente a gente está mudando de uma cena para outra. Uma outra coisa que a gente pode fazer para dar uma dinâmica legal aqui é o seguinte. Eu até tenho movimentos aqui de keyframe, só que se eu fizer um delay para que esses líquidos não entrem no mesmo tempo, né? Por exemplo, entra o vermelho primeiro, depois entra tipo 2 frames para frente, né? Vamos fazer daquele jeito, ó. 1, 2. Entra o verde, aí 2 frames para frente. 1, 2, entra o marrom e 2 frames para frente entra o bege lá de cima, olha só. Sacaram a ideia? Já fica um pouquinho melhor, né? Um delayzinho de 2 frames que a gente está dando ali. E é isso, a gente fecha essa segunda parte da maratona de After Effects. O que está acontecendo aqui? Aqui, ó. E é isso aí, galera. Mais uma aulinha, então. Aula 2 da maratona de After Effects. Cara, primeira parte aqui completamente fechada, né? A gente já fez ali a nossa dinâmicazinha de cores. Fez o Liquid Motion entrando com o de sabor. Já para a transição, ó, você já viu que eu já pensei essa transição antes mesmo de chegar lá na finalização do projeto, uma coisa legal, ó. É isso. Essa cena, então, cena 3 também finalizada. A partir de amanhã, então, na nossa aula 3 da maratona de After Effects, a aula final, a gente vai fazer animações de letterings e a assinatura do Burger King, né? Vamos fazer uma animação de logo aqui bem simples, lógico, baseada na original, para a gente assinar o vídeo e fazer a finalização do projeto, tá bom? Galera, muito obrigado não posso dizer presença porque não foi ao vivo, muito obrigado pela audiência, espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje, deixa o like aqui embaixo, como não foi ao vivo eu não tô pedindo, deixa o like aqui embaixo para dar uma moral, uma força nos conteúdos, e é isso aí, vejo você amanhã na próxima aula, aula 3 da maratona de After Effects, beleza? Tamo junto, até mais! Valeu!